Então, na última aula a gente falou sobre a equação de primeiro grau, viu alguns exemplos, viu como resolver a equação de primeiro grau. Falamos sobre o princípio da balança, né? Princípio aditivo e multiplicativo, que são as ideias que você usa para resolver a equação de primeiro grau, que basicamente é o que permite você manipular uma equação e ainda deixá-la como equação, que é princípio aditivo, que permite você somar e subtrair valores iguais dos dois lados da equação. É por isso que quando você aparece um valor sendo somado a x, do outro lado aparece subtraído. É porque você está usando o princípio aditivo. Então, se você tem uma expressão do tipo x mais 1, você usa o princípio aditivo, vou botar aqui um valor simples, x mais 1 igual a 2. Aí, o que é que você faz? Você usa o princípio aditivo, que permite, nesse caso, você subtrair valores. Então, se você fizer x mais 1 menos 1, vai dar x mais 0, que é igual a x. Só que do outro lado você tem valores, né? Você vai ter 2 menos 1. Então você subtraiu um dos dois lados e apareceu o que aqui? X, do outro, x menos 1. Então não existe essa coisa de passar. O sinal de igual não é uma ponte, nem um túnel, nem uma estrada, que você pode passar, atravessar de um lado para o outro. O que você faz é usar o princípio aditivo e, nesse método, o valor é somado ou subtraído. E, portanto, sempre o lado que possui x vai ficar somente x, né? Da mesma forma, se você usar o outro princípio que também possibilita você fazer agora com a multiplicação e com a divisão, né, que nada mais é do que dividir ou multiplicar a equação por um mesmo valor. E a mesma ideia, só que agora aparece o elemento neutro da multiplicação. Se nós tivéssemos aqui 2x, vou colocar até o final aqui, se tivesse 2x, a gente teria que eliminar esse 2 aqui. E aí, o princípio do multiplicativo diz que eu posso, né, dividir ambos os lados da equação pelo mesmo valor. Nesse caso, escolhi o 2, porque é o coeficiente do x. 2 dividido por 2 dá 1, elemento neutro da multiplicação. Então, sobra só 1 vezes x, que é x. Do outro lado aparece 1 sobre 2. Ele não apareceu no nada, né? Usamos o princípio multiplicativo. Baseado nessas ideias e no que é uma equação do primeiro grau da incógnita x, trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa trabalhar estes princípios, né? E assim conseguir resolver. Basicamente, a ideia é que o x precisa estar sozinho de um lado da equação. Se o x estiver sozinho de um lado da equação, tudo que está do outro lado é o valor de x. Então, voltar um pouquinho, para quem quiser parar o vídeo aí e resolver as equações, depois observar as soluções. É claro que eu não respondi todas, respondi algumas, né? Porque elas são muito parecidas, né? Perceba que da primeira até a 5, elas têm a mesma ideia. Né? Da 5 até a 10, aí 10 de 11 a 20 são aquelas que apresentam frações. Então, você tem aqui basicamente três tipos de equações do primeiro grau que pode acontecer em um problema. Então, bora ver a primeira aqui. 11x mais 7 igual a menos 4. A gente usa o princípio aditivo para eliminar esse menos 7 aqui. Basta subtrair 7 dos dois lados. Então, desse lado vai ficar 11x mais 7 menos 7, que vai dar 0, sobrando apenas 11x. E do outro lado fica menos 4 menos 7. 11x igual a menos 11, porque menos 4 menos 7, mais iguais, soma-se e repete o sinal. Não precisa multiplicar por menos 1, porque a gente só faz isso quando o coeficiente do x é negativo. Não é o caso. O outro lado pode até ser, mas o primeiro não. Então, x vai ser igual a menos 11 dividido por 11. X igual a menos 1. Segundo exemplo. Neste caso, nós teremos que manipular não só a parte que tem x, como a parte que não possui, né? O termo que ele chama de termo independente, que não depende do x. Lembrando que esse 3 aqui, ou 1 menos 3 que aparece aqui, e esse menos 4, são os coeficientes da incógnita x. Portanto, eles não podem ser somados com outro valor a não ser com outro coeficiente da incógnita x. É por isso que você precisa manter de um lado só todo mundo que possui a incógnita x. E a gente usa o princípio aditivo, soma mais 4 dos dois lados. Aqui vai ficar menos 4 mais 4, que vai dar 0.
Esse 1, vamos usar o princípio aditivo também e subtrair 1. 1 menos 1, 0. 17 menos 1 fica do outro lado. Então, no primeiro lado, você vai ter menos 3x mais 4, ou 4 menos 3x. Na segunda parte, você vai ter 17 menos 1. Ou menos 1 mais 17. 4 menos 3 é 1, então sobra só x na primeira parte. 17 menos 1, 16. Então, x igual a 16. Agora, vamos resolver essa aqui, né? Agora, as outras estavam resolvidas. Essa é muito parecida com a 3. Então, primeiro nós vamos pegar aqui, ó, o menos 3 e subtrair dos dois lados. Então, vai aparecer aqui, ó, 2x menos 3, porque nós usamos o princípio aditivo. Do outro lado, vai ficar menos 3x que vai dar zero. E agora, fazer a mesma coisa com esse 4 aqui. Negativo, então somamos. Desse lado, você vai ter menos 4 mais 4 que dá zero. Então, não precisa aparecer. E do outro, 4 mais 4. Aqui, ó, sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do número maior. O maior número aqui é 3, então essa conta continuará sendo negativa. E 2, e 3 menos 2 dá 1, então o resultado menos 1. 1 mais 4 dá 5. Queremos saber o valor de x e não de menos x. Então, toda vez que a incógnita possui coeficiente negativo na parte final da equação, a gente multiplica por menos 1. Que nada mais é do que você trocar o sinal. Então, se você trocar o sinal aqui, você não precisa colocar menos, multiplicar por menos 1 ali. Mas você tem que lembrar que tem que trocar o sinal em ambos os lados da equação. Então, aqui ó, é menos, fica mais, daqui é mais, fica menos. Se você trocar os dois lados, resolveu. O problema é que não precisa multiplicar por menos 1. Agora, nós temos aqui agora um problema que há uma propriedade matemática conhecida como distributividade. Nós temos a distribuição do produto pela adição. Então, nós temos que efetuar aqui, ó, 2 vezes x é x, e 2 vezes 3, 6. Acabou, agora é só isolar o x. E para isso, basta subtrair 6 dos dois lados. Né? Então, a gente vai ter 2x igual a 20 menos 6, 2x igual a 14. Princípio multiplicativo, divide os dois lados, você vai ter x igual a 14 por 2, x 14 dividido por 2 igual a 7. Então, x igual a 7. Aqui você vai ter que efetuar duas vezes esse produto, né, que nós fizemos aí anteriormente. Vou dar um tempo aqui para que você possa resolver depois do outro. Conseguiu resolver? Então, é só você multiplicar aqui, ó, 3 vezes x e depois 3 vezes 1. Aqui, do outro lado, faço o mesmo processo, né? 2 vezes x e 2 vezes 7. Então, 3 vezes x dá 3x, mas 3 vezes 1 é igual a 3. Igual é igual é igual. É muito igual. 2 vezes x, 2x, menos, porque aqui o sinal de mais não interfere, não é isso? Se fosse negativo, interferia, eu teria que fazer o jogo do sinal. E 2 vezes 7, 14. Agora, vamos separar, né? As parcelas que possuem x das que não possuem. Aqui você tem 3x de um lado, 2x do outro. Quero que fique na primeira parte. Então, é só você subtrair 2x dos dois lados da equação. E agora subtrai aqui esse mais, é menos, né? Coisa estranha. Menos 14, subtrai 3 dos dois lados, vai ficar menos 3. 3 que tira 2 dá 1, um elemento neutro, então 1 vezes x é x, igual a menos 7, ou melhor, menos 14, menos 3, que vai dar menos 17. Sinais iguais, some-se os valores e repete o sinal. Espera um pouco aí que a gente volta já. Isso comercial. Então, voltando aqui, né? Não tem patrocinador, então não tem comercial. Deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, está certo. Ó,
Agora, bora ver aqueles exemplos que apresentam frações, né? E eu vou mostrar a vocês duas formas de fazer. Existem algumas maneiras de você resolver equações que se apresentam, né, valores fracionários. O mais conhecido é tirar o denominador comum e aí depois eliminar esses denominadores. Particularmente não é o que eu gosto de usar, porque demanda um processo um pouco maior e um tempo de resolução maior. Eu gosto de usar o princípio multiplicativo já nas frações. Neste exemplo aqui, nós temos uma fração e um número. Então, nós podemos usar aqui razão e proporção. Coloco uma aqui e multiplico meios pelos extremos. E aí nós vamos ter 3 vezes x vezes 1, 3x, e 2 vezes 6, 12. 3x igual a 12, x igual a 12 sobre 3, que x igual a 4. Então, nesse caso, não precisa, né, tirar o denominador de 2 e 1, já que você possui um valor antes da equação, da igualdade e um após da igualdade. Você possui dois termos apenas. Então, qualquer equação que possua dois termos em uma fração, você pode usar essa ideia de multiplicação de meios pelos termos e resolvê-la. Que é o que a gente faz quando a gente usa a regra de 3. Né? Esse exemplo aqui é semelhante ao anterior. Você possui dois termos, né, na equação. Um com x e o outro sem. Porém, estão em lados diferentes da equação. Então, eu posso usar a multiplicação, né, propriedade fundamental das proporções, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, 2x vezes 2 vai dar, vou mostrar logo aqui, né, 4x. Isso me faz ganhar um tempo em relação aos outros. 3 vezes 5, 15. Uso o princípio multiplicativo novamente aqui. X igual a 15 dividido por 4. Deu fração, pode deixar a solução dessa forma. Não dá para reduzir mais que isso, então continua assim. Bora ver aqueles exemplos que não tem dois termos igual a gente viu aqui agora, né, nesses dois. E tem mais termos, possua mais valores. Esse aqui, apesar de possuir só um termo com fração, você tem quatro termos, né, quatro parcelas da equação. Como resolver? A gente aprende a tirar o denominador comum que, né, colocar o denominador comum, colocar todo mundo ali embaixo, e eu não faço isso. Eu identifico o denominador da fração e multiplico toda a equação usando o princípio multiplicativo. Veja o que vai acontecer. Eu vou multiplicar todas as parcelas dessa equação pelo valor 2. Então, deixa eu colocar aqui para a gente lembrar. Eu vou multiplicar a primeira parte da equação por 2. Eu vou repetir a equação 3x mais 1 sobre 2. Igual, duas vezes, multipliquei os dois lados, né? Princípio multiplicativo, permite que eu faça isso. Agora, observe o que acontece. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ó. E aqui não tem fração, a gente vai multiplicar normal. 2x menos 5. O que a gente está fazendo é achar uma equação múltipla da equação 3x mais 1 sobre 2 igual a 2x menos 5. A gente já falou hoje que, no final do passado, não me lembro, que equações múltiplas possuem a mesma solução. Então, eu multiplico essa equação por um valor que me permite eliminar as frações. Então, se eu tiver duas ou mais frações, eu multiplico por um valor que, ao ser multiplicado e dividido, a fração seja extinta e fique só com os valores inteiros, que é uma equação mais simples de ser resolvida. Então, perceba que ao multiplicar, eu vou ter 6x mais 2 sobre 2, que dá 1, igual a 4x menos 10. 2 dividido por 2 dá 1. Então, esta equação aqui, 6x mais 1 igual a 4x menos 5, ela é uma múltipla da equação anterior, 3x mais 1 sobre 2 igual a 2x menos 5. Resolvendo essa equação do jeito que resolvemos anteriormente, princípio aditivo para eliminar o 4, então você vai ter 6x menos 4, princípio aditivo para eliminar o 1. Você vai ter menos 10 menos 1, que dá menos 11. Então você vai ter 3, está errado, é 2, não é isso? 4 menos 6 menos 4 dá 2, 2x menos igual a menos 11, então x igual a menos 11 sobre 2. Continuando aqui. Quem foi que fez isso? Falta de consideração comigo. Próximo. A próxima já apresenta três frações.
Então, esta aqui, eu vou resolver das duas formas. Primeiro, eu vou resolver encontrando um denominador comum entre 2, 4 e 3. Eu vou ter que fatorar os valores. Mas já adianto que 2 divide 4. Então, 4 e 2 são múltiplos. Então, o denominador será o maior deles. O denominador entre múltiplos é o maior dos valores, né? Já que é o múltiplo, o menor múltiplo comum. Então, se você fatorar, espera um pouquinho, você chega para cá, obrigado. Menor múltiplo 2, menor primo 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e o 3 repete porque não dá para dividir. Então, aprendo mais uma vez por 2, repete 1, que já chegamos onde queríamos. 2 dividido por 2 dá 1, e 3 repete porque não divide. Próximo primo é o 3. Repete 1, repete 1, e 3 dividido por 3 dá 1. Consequentemente, o múltiplo vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 4 vezes 3, 12. O menor múltiplo comum entre 2, 4 e 3 é o número 12. Então, para você resolver essa equação usando a ideia do denominador, você vai ter agora o seguinte, ó. Não precisava colocar isso aqui tudo, né? Mas eu vou colocar 12. Aí você vai dividir 12 dividido, que é o denominador que você achou, dividido pelo denominador que você tinha, vezes o numerador, que é x. Eu vou colocar aqui um parêntese, ó. Então vai ser 12 dividido por 2, 6 vezes 2, vezes x, 6x. Mas e fazer a mesma coisa com as outras, né? 12 dividido por 4, vou já abrir o parêntese aqui, dá 3 vezes x. É claro que essa parte aqui você pode suprimir da conta, né? Já colocar o resultado. Eu estou mostrando o que deve ser feito. Mas, nesse caso, acho que é menos. 12 dividido por 3 vai dar 4 vezes x. Nesse caso, vezes 5. Né? Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais para cá. Isso igual a 2x. Se você quiser, você também poderia te colocar um aqui, né? E aí somar. Isso aqui vai dar o quê? Ó? Aqui vai dar 6x. Vai ficar 6x sobre 2 mais 12 dividido por 4 dá 3 mais 3x menos 4, 20. Não é isso? 12 dividido por 3 dá 4 vezes 5, 20. Igual aqui a 2x. Então, o que a gente faria aqui? Eu percebo que a gente já fez conta pra caramba aqui. A gente somaria aqui, né? Que eu esqueci de colocar o 2 aqui. 3 mais 6 vai dar 9. Então, você vai ter 9 menos 20. 9x menos 20 sobre 12 igual a 2x. Aí você ia usar essa primeira equação que nós fizemos, ia fazer 9x menos 20 vezes 1, dando 9x menos 20 igual a 12 vezes 2x, que dá 24. Eu já acho que a gente já perdeu muito tempo aqui fazendo isso. A gente vai ter que, ó, calcular, encontrar o denominador comum, em seguida, dividir pelo denominador que você tinha, multiplicar pelo numerador que você tinha, e depois eliminar os denominadores iguais e resolver a equação. Se você usar aqui o princípio multiplicativo e já multiplicar por 12, né? Mas se você quiser multiplicar por 24, também pode. Você pode colocar, ó, 4 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Você só vai achar uma equação um pouco maior, mas ainda assim ela será múltipla da equação anterior. Quando você resolver, vai achar o mesmo valor para x. E aqui, ó, 12x dividido por 2 dá 6. 12x dividido por 4 dá 3. Olha os valores que nós deixamos aqui. E 12x dividido por 5 dá 4.
Então, você vai achar 6x mais 3 menos 20 igual a 24. Que é o mesmo valor que nós acharíamos em cima, fazendo uma conta para o denominador, 2 para o denominador aqui, 3, 4, eu esqueci, eu parei aqui, que já foi 1. Então, aqui nós fizemos em 3 até, na verdade em uma só, que eu multipliquei. Agora é só resolver, né? Você vem para cá e você vai. Para isso acontecer, eu vou subtrair 24 dos dois lados e somar 20. Então, você vai ter aqui, ó, 3 mais 6, 9, menos 24, menos 20, né, mais 0, então do outro lado fica mais 20. 9 menos 24, menos 15, então x menos 15 igual, menos 15x igual a 20, multiplica por menos 1, então 15x igual a menos 20, x igual a menos 20 sobre 15. Só dá para simplificar, não é isso? Esta aqui, se você quiser, né, vamos fazer logo usando a multiplicação. Multiplicar aqui 5x menos 2 sobre 7, até porque só tem uma fração, né? É mais prático você usar essa multiplicação aqui. Mas aí você não pode esquecer de multiplicar os dois lados. Opa, ótimo. 7 vezes 5, 35. 35x. Aqui eu já vou dividir, né? Para não ficar escrevendo. 7 vezes 2, 14. Dividido por 7 dá 2. Igual 7x, né? 7 vezes x. Deixa eu colocar aqui para que nós possamos lembrar. 7 vezes x dá 7x. E 7 vezes 4 dá 28. Então, você vai ter, usando agora o princípio aditivo primeiro, para juntar nesse parte que tem x, você vai ter 35x menos 7x igual a menos 28. 35 menos 7 vai dar quanto? Pergunta difícil. 28x. Então, x vai ser, 28x vai ser igual a menos 28. E x vai ser igual a menos 28 dividido por 28, que vai dar menos 1. Agora, depois eu conserto. Deixa eu consertar aqui. Espera um pouquinho que a gente já acaba. Então, x igual, vou colocar aqui, a menos 1. Que é igual, está muito estranho. Deixa eu dar uma borrada aqui. Volte. Pode. Então, nesse caso, x igual a menos 1. Perceba que a gente já trabalhou, ou vocês já trabalharam com outro professor, essa ideia de encontrar o denominador comum, né, que são os músculos, né, os músculos, e aí, então, fazer esse processo, dividir, multiplicar, depois somar. O princípio multiplicativo permite que você faça isso de maneira mais rápida e prática. Na verdade, que, lembrando novamente, que eu já falei, o que você está fazendo é resolver a equação múltipla da equação que você quer resolver. E uma equação e equações múltiplas, né, ou seja, onde uma equação é múltipla da outra, elas possuem a mesma solução. Então, se você resolver a primeira ou a múltipla dela, vai achar o mesmo valor para x. E aí, se você quiser eliminar frações e usar essa ideia, você vai tornar a equação um pouco mais simples, porque não tem a fração. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Por fim, tem mais dois exemplos aqui com frações. Então, vamos usar o mesmo princípio que usamos anteriormente para resolver, né? Com fração. Então, nesse caso aqui, como é só o 2, então a gente multiplica por 2 e aqui 3. Então, vamos multiplicar por 2 e se você quiser, você pode suprimir essa parte do cálculo, ou seja, não colocar. Porque você já sabe como multiplicar. Então, vou multiplicar aqui 1 menos x
sobre 2 por 2. Vou colocar assim para a gente ganhar um tempo aqui. X mais 1, aqui é mais, por 2, e aqui mais x. Essa parte aqui você já pode fazer se quiser de cabeça. Né? 2, aí aqui você não precisa multiplicar tudo, você pode colocar um parênteses aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 1 menos x dividido por 2, que vai cancelar, né? Vai simplificar na verdade, porque 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes é elemento neutro, então sobra 1 menos x, igual, mesma coisa aqui, né? Se você multiplicar por 2 esse 2 aqui está muito estranho, vai sobrar só aqui x mais 1. Já que não, vou ter que multiplicar, né? Multiplicando todas as três partes aqui. Volta. Aí, 2x aqui. Então, resolvendo esta equação, colocando todo mundo desse lado, você vai ter menos x, né? Quando a gente vai colocar, é só o uso de linguagem, porque a gente está usando princípio aditivo, e a gente está querendo eliminar esse x e esse 2 aqui. Então, eu vou subtrair 1x para eliminar esse, e vou subtrair 2x para eliminar esse. Então, você vai ter esse menos x aqui, menos esse, menos 2x. Se você quiser, você pode somar, né? 1x mais 2 dá 3. Já coloca ali, somado. Aqui, ó, valores iguais em lados diferentes da equação. Toda vez que isso acontecer, eu vou subtrair um desse lado e um desse lado. Vai ficar 1 menos 1 para dar 0. Então, você pode, se quiser, simplesmente ó, cancelar os valores aqui, que está correto. Nesse caso, vai sobrar que valor aqui? 0. Então, aqui você tem menos 4x igual a 0. Neste exemplo aqui, a gente não precisa nem sequer multiplicar por menos 1, não é isso? Por quê? Porque você vai dividir x vai ser igual a 0 dividido por 4, ou menos 4. E dividir 0 por qualquer valor, né? Dividir nada com quem não tem nada, é 0. Esse aqui, o denominador é 3, então vamos multiplicar. Vou colocar aqui, tem dois parênteses aqui, vou tomar cuidado. Fecha esse, mais x sobre 3, igual a 5x. Estou multiplicando todo mundo aqui, vou botar um post-it aqui. Vou tirar esse parente daqui, que o parente está no lugar errado, como sempre. Parente só cheio no lugar errado. E agora, usando o princípio multiplicativo, né? Vou multiplicar todas as parcelas por 3. Então, você vai ter aqui, ó, 6, 2 vezes 3, 6. 3 vezes x, 3x dividido por 3. Não falta colocar essa parte aqui, né? 3x menos 1. Ali você já pode, você já pode já multiplicar e dividir, né? 3x vezes 3 dá 3x, dividido por 3 dá x. Então, mais x igual 3 vezes 5, 15. Então, a gente tem a equação agora sem a fração. Falta multiplicar aqui, né? 3 vezes 6, 18. 18x menos 6 vezes 1 6. Mais x. Vou esquecer um x aqui. Igual a 15x. Então, aqui dá 19x, né? Então, você vai ter 19x menos 15, né? Porque para eliminar aquele 15 lá, eu vou ter que subtrair 15 dos dois lados. Igual a
Menos 6 vem para cá, fica mais 6. Na verdade, né, eu vou eliminar o menos 6 somando os 6 dos dois lados. 15, melhor dizendo, 19 menos 15 dá 4. Então, você tem 4x aqui, igual a 6. Consequentemente, x vai ser igual a 6 dividido por 4, que pode ser reduzido para uma fração um pouco equivalente menor, né? Dá 3, dá 2. Simplificamos a fração pelo valor 2. 6 dividido por 2 dá 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Então, x igual a 2, 3 meios, né? Então, a gente para por aqui, que já falamos demais, né? Dá um pause, repete o vídeo, vê de novo, faz as questões, depois verifica a solução, você pode pausar, né? E antes de apresentar a resposta aqui, você tentar responder e verificar se o que você acertou e errou. E na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais. Até a próxima. Boa estudo.